Gravando, disciplina Inteligência de Negócios, curso de Gestão da Informação, 2021-01, 12 de abril de 2020, 14h15. Conteúdo ETL, e discussão de hoje é a respeito do trabalho que foi proposto, um arquivo que foi fornecido em Excel, e a partir desse arquivo, um banco de dados com algumas tabelas deve ser modelado e construir as aplicações para fazer a carga das tabelas. Eu vou entrar aqui no outro aqui também. Vou abrir a lista de exercícios. Deixa eu tirar aqui o microfone. Então, o que a gente tem? Deixa eu compartilhar aqui, que aí a gente caminha. A gente tem a seguinte situação. Nós temos a planilha Excel, é uma planilha relativamente grande, né? Ela tem aqui uma série de informações, ela tem 197 mil linhas, incluindo o cabeçalho, e a atividade a partir dessa planilha Excel, a principal atividade aqui é a gente trabalhar o ETL, tá? Trabalhar a ferramenta ETL, e aí a gente tem a seguinte atividade. Então, o layout do arquivo tem aquela planilha Excel e ele está descrito aqui o que é o layout. Tá? Então, o que é o layout desse arquivo? A gente tem naquela tabela o código do contrato, o código do cliente, o número do contrato, o status do contrato, a data de instalação, de desinstalação, o valor bruto, valor com desconto, valor líquido, forma de pagamento, filial, número da OS, tipo de OS e motivo da OS. Então, o que a gente tem? A gente tem a tabela 1, clientes, e a gente tem, né, então, algumas informações aqui que a gente precisa trabalhar. Então, aqui em cima, a gente tem o código do cliente, né, no arquivo original nosso, no arquivo Excel. Então, para código de cliente, nós vamos ter que contar quantos contratos o cliente tem. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, ele tem alguns contratos. E a gente vai fazer cálculos, por exemplo, idade do contrato mais antigo. Se a gente for fazer isso em relação a hoje, é a data de hoje menos a data do contrato. Tá? A idade do mais recente é a data de hoje. O cliente, se ele tem 2, 3 contratos, né, se ele tem só um, essa data mais antiga e a data mais recente vai ser a mesma, porque ele tem um contrato só. Mas se ele tiver mais de um contrato, então o primeiro contrato, que tem a primeira data, vai ser o mais antigo. Com a última data vai ser o mais recente. E aí, se a gente for fazer isso em relação a hoje, então a gente vai calcular, né, a quantidade de dias, de meses ou de anos, dependendo da unidade que nós quisermos tratar em relação a isso, tá? E aí, contratos, o que acontece? Olha só, para código do contrato, a gente precisa do código do cliente. Então, para eu inserir a tabela contrato, antes eu tenho que ter inserido a tabela cliente, porque o código do cliente, ele é chave estrangeira na tabela contrato. Então, para eu inserir, então, o contrato, eu tenho que ter inserido antes a tabela cliente. A gente tem o número do contrato, tem o status do contrato, a data de instalação, de desinstalação, valor bruto, valor líquido. Aí eu tenho que ter inserido a tabela forma de pagamento, porque a tabela forma de pagamento, ela é chave estrangeira na tabela de contrato. Eu tenho que ter inserido a tabela filial, porque o código da filial é uma chave estrangeira na tabela de contrato, tá? Eu tenho que ter inserido o produto, porque o código do produto é chave estrangeira aqui nessa tabela.
E eu tenho que contar também quantas ordens de serviço foram abertas para cada um desses contratos, entendeu? 0, 1, 2, quantas foram abertas para cada um dos contratos. Aí a gente tem uma tabelinha que é simples, que é forma de pagamento, a gente tem uma tabelinha simples que é filial, tem uma tabelinha simples que é produto, tem uma tabelinha com ordem de serviço, então tem o número da ordem de serviço. Para eu inserir a ordem de serviço, eu tenho que ter inserido a tabela contrato, eu tenho que ter inserido o código do tipo da OS e eu tenho que ter inserido o código do motivo da OS. A tipo de OS é só código e tipo, e a motivo é só código, motivo e a descrição do motivo, ok? Beleza quanto isso Então, aqui? então, Entendemos isso, né? quando você está falando inserir, porque eu não sei se é a mesma coisa que eu fiz, né? No caso, eu fiz um workbench e coloquei tudo lá, né? Igual a gente fez aquele outro trabalho lá. Você Eu fiz criou as tabelas, mas elas estão sem dados, não é isso? eu criei as tabelas, aí Com as colunas. fiz as relações para elas carregarem as chaves estrangeiras quando era necessário. E aí eu fui lá no Workbench e fui naquele que cria o banco mesmo, o Forward Engineer. Ok. Você está com o banco criado, Aí beleza. estou com o banco criado. E lá no table Output, que é o meu MySQL, também já tá lá. Tipo assim, tá os dois verdinhos. Eu salvei. Não sei se você quiser, não precisa também compartilhar a tela, né? Mas assim, no meu Pentaho já tá os dois verdinhos. Quando você fala inserir, era para eu ter feito alguma coisa direto no Pentaho ou como eu fiz mesmo no Workbench, ou são duas maneiras de fazer? Você criou a casa, você criou a infraestrutura, criou a casa no Workbench, é lá mesmo. Você Uhum. faz o projeto do banco, o seu banco tem as tabelas, tem as colunas, tem os tipos de dados. Então você definiu lá as 8 tabelas. A sua casa está Uhum. criada. Aí você fez forward, tal, ele criou a instância. O projeto é só o desenho, ele não existe Uhum. fisicamente, ele é só lógico. Aí quando você fez o forward, ele criou o banco. Agora o banco existe, a sua Uhum. casa está criada. Só que a sua casa está sem móveis. Aí você vai usar agora o Pentaho Data Integration para ler os dados daquela planilha Excel e imputar nas diversas planilhas que você criou, entendeu? Então, na verdade, Entendi. o ideal para isso aqui, não, até não precisa, mas o ideal é que você crie 8 transformações. Para cada tabela que você Uhum. for inserir lá, você criar uma transformação, entendeu? Isso você chegou a fazer ou não? Então, não, foi isso que eu te falei que eu travei Então tá, totalmente, porque agora eu vamos. não sabia fazer. É, quer ver? Eu vou compartilhar a minha tela. Um pouquinho. Ok. Onde compartilha mesmo aqui nesse. Achei. Embaixo, o segundo botão. Terceiro. Deixa eu parar o compartilhamento para você compartilhar. Aí aqui, ó. Aí eu tô nesse ponto, por exemplo. Esse aqui é quando eu criei, eu fiz o Forward Engineer, né? Que eu fui fazer o banco físico, né? Me mostra O, no MySQL Workbench. deixa eu passar para o outro. Só um pouquinho que eu tô pegando aqui. Tá bom.
Demorando a abrir. Tá demorando muito, professor. Tá aqui rodando, rodando. Quando a gente quer, ele fica lento, né? Acho que é porque tá compartilhando também, né? Aí ajuda a fica mais ficar lento. mais lento, ajuda. Calma, que agora acho que ele tá abrindo. Aqui, ó, tá vendo? Eu criei esse. Tá compartilhando, tá, né? Tá. E aí, eu fui no Forward Beleza. Engineer. Aí agora clica lá na casinha lá em cima, no canto. Aqui? Isso. Agora clica no local instance, duplo clique nela. Embaixo, isso. Aí ela criou o seu banco aí, né, com as tabelas. Cadê? Qual que é o banco que você criou? É o My, acho que era o MyDB, né? É que você não mudou o nome, deve estar em MyDB. Abre ele. Tabelas, tables. Aqui. É Eu não ele, mudei o né? nome, ficou esse MyDB. Não tem problema não. Aí estão aí as 8 tabelinhas, entendeu? Então a gente criou as tabelinhas. Agora o que que acontece? Tem algumas dessas tabelas que, por exemplo, forma de pagamento, filial, produto. A gente pode ter criado a tabela no banco, forma de pagamento, por exemplo. Eu vou compartilhar de novo aqui, tá? Eu poderia colocá-la como autoincremento, por exemplo, que aí eu não precisaria de preocupar com o código dela, entendeu? Forma de pagamento? Quer ver? Deixa eu compartilhar minha tela de novo com você. Porque a forma de pagamento não seria tipo assim, crédito? É aquelas formas que tem lá na tabela, ó. Tem formas de pagamento, tem boleto bancário, cartão de crédito, débito em conta e nota de débito. Tem 4 formas de pagamento que a gente... Deixa eu compartilhar aqui que você vai ver. Mas como que esse auto... Só tem que interromper o meu aqui, né? Eu acho que não, eu acho que eu consigo, mas tudo bem. Tem um conceito de banco de dados, Heloísa, que é o seguinte: quando a gente está criando uma tabela, aí a tabela tem um índice. Então a gente tem aqui, ó, código da forma de pagamento. Quando é uma tabela que a gente vai criando ela e a gente não quer preocupar com a chave dela, a chave é um número, pode ser um número sequencial qualquer, entendeu? Então, quando eu estou criando, eu posso vir e marcar essa opção, ó, de autoincremento, que aí o próprio banco de dados, ele controla, o AI é autoincremento, o próprio banco de dados... Que é a chave artificial, não é, Zé? Que o banco vai criar pra gente? Ele vai criar uma chave que ele mesmo cuida, esse autoincremento, entendeu? Você está falando do surrogate? Não é exatamente isso. É o conceito, pode ser usado lá, mas lá a gente não coloca do autoincremento, porque o nosso objeto do pentarro controla aquela chave. Mas é aquela ideia do objeto do pentarro. Quando eu crio uma tabela de banco de dados, que eu defino que a chave é um autoincremento, eu não preciso de preocupar com essa coluna no momento de inserção dos dados da minha tabela, porque o próprio banco, ele se encarrega de cuidar dessa chave, entendeu? Então, nesse modelo... Mas eu não entendi. Hã? Eu não estou entendendo. Sabe por que eu não estou entendendo? Porque eu achava que autoincremento era como se fosse assim, um código do cliente, código de produto, qualquer coisa assim que fosse um autoincremento. Eu não entendo como que uma forma de pagamento pode ser autoincremento se ora ela pode ser débito, ora ela pode ser É porque é o seguinte, crédito, é isso que eu não entendi o conceito.
essas tabelinhas que a gente tem aqui, olha, o tipo de OS, deixa eu me ver aqui, tipo de OS, motivo. Olha o que nós temos na nossa tabela Excel, tá? O que eu passei para vocês. É meio de propósito isso mesmo que foi feito, tá, Luísa? E essas dúvidas são pertinentes, aí é para a gente entender e aprender. Então faz parte, é isso mesmo, tá? Então, deliberadamente, eu tenho uma tabela para vocês que ela tem tudo. Isso aqui foi extraído de um banco de dados e, na verdade, a gente está meio que fazendo a engenharia reversa, tá? Então, essas tabelas para a gente, olha só, a gente tem aqui nessa tabela nossa, a gente tem o motivo da ordem de serviço. Então, a gente tem aqui uma série de motivos aqui, olha, tem vários motivos, tá vendo? A gente tem tipo de ordem de serviço. Então, a gente tem manutenção preventiva e suporte técnico. A gente tem o produto, então a gente tem aqui vários produtos, tá vendo? A gente tem filiais, então nós temos várias filiais. Mas observe, aí nós temos forma de pagamento. Observe o que a gente tem, né? A gente tem os textos a gente tem esses textos. O que a gente está fazendo? A gente vai criar uma tabela no banco de dados para cada uma dessas coisas, só que eu vou criar mais uma coluna. É uma coluna que tem o código, e esse código é a nossa chave, e uma outra coluna que é a descrição, que é o texto. Então, a nossa tabela forma de pagamento, ela vai ter que ter o código da forma de pagamento e a descrição da forma de pagamento. Então, o código 1 é boleto bancário, o código 2, cartão de crédito, o código 3 é débito em conta, o código 4 é nota de débito, entendeu? A gente cria o conceito, os fundamentos de banco de dados, né? Raramente a gente cria uma tabela sem chave. Então, o que a gente está falando é isso, entendeu? Aí, o que eu vou fazer? Imagina que você tenha construído um sistema para cadastrar a forma de pagamento. Deu certo? Está falhando um pouco. Não, eu entendi a questão do autoincremento. Mas, assim, o que eu não entendi, acho que continuo com a mesma dúvida. Por exemplo, se fosse OS, uma ordem de serviço, eu até entenderia o autoincremento. Sozinho. A lógica é Eu só não exatamente entendi a para a mesma. forma de... Quer ver? Deixa eu fazer um aqui que você vai entender. Vamos fazer que você vai entender. Código para ela. Hã? Vamos fazer que vai ficar mais fácil e você vai entender. Sua internet, Luísa, tá... Ah, então tá bom. Aí. Tá. Tá falhando. Professor, passa, por favor, aquele link que eu não... Que aí quando falhar... Eu vou fazer, Luiz, eu te mandei o link no WhatsApp. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Tá, obrigada. Eu vou fazer um exemplo aqui, que aí você vai ficar mais claro para você vai entender, entendeu? A hora que a gente for fazendo. Mas se persistir a dúvida, a gente arruma outra forma de explicar. Ok? Ok. Então vamos lá, olha só. Eu acho que eu tenho esses códigos aqui, eu vou só ver se eu acho, que se tiver já vai facilitar a minha vida. Deixa eu ver se aqui. Deixa eu achar aqui.
Olha só, então a minha tabelinha vai valer para a forma de pagamento e vai valer para todas as coisas que a gente tiver, tá? Então eu vou criar esse banco aqui, porque eu não tenho esse banco criado ainda. Depois que precisar eu aumento as tabelinhas. Forward Engine, eu estou criando só com poucas tabelas, eu não estou criando ele completo não, tá? Esqueci até qual o nome que eu criei. Ah, eu criei ele como MyDB também. Deixa eu fazer aqui, mudar. Vou criar de novo. Chamando o meu aqui de comercial. Ok, eu criei aqui um banco agora, olha só. Eu tenho um banco aqui que eu chamei ele de comercial. O meu só está com 3 tabelas, não está com todas as tabelas não, tá? Eu tenho aqui a tabela clientes, a tabela contrato e a tabela forma de pagamento. Eu criei com essas 3 tabelas agora. Mas eu vou começar fazendo um, que aí você vai entender um, depois você vai entender os outros. Então, eu já tenho uma tabela, na minha planilha Excel, o que eu tenho na minha planilha Excel? Olha só, eu tenho aqui uma coluna que se chama forma de pagamento. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 tipos diferentes de forma de pagamento. Eu quero extrair desta tabela aqui, desta tabela forma de pagamento, eu quero extrair daqui essas formas de pagamento e eu quero fazer a carga disso lá naquela tabela forma de pagamento. Então, como que eu vou fazer isso? Olha só. Eu vou criar uma nova aplicação aqui, tá? Eu vou criar uma nova transformação. A minha transformação, né, daqui a pouco eu dou o nome para ela, mas ela e qualquer outra, o que ela vai ter que fazer? Nós vamos ter que ler essa tabela clientes. Então, eu vou ler o input aqui do Excel. Excel. Para todos os 8, aqueles 8 tabelinhas, para todas as 8 interações, nós vamos ler a mesma tabela. Então, essa primeira parte, essa leitura da tabela Excel, é a mesma para todas que a gente for fazer, ok? Então, eu vou abrir aqui essa, né, vou configurar isso aqui. A gente quer o Apache Apo Stream. Vou procurar o meu arquivo, onde que está, inteligência de negócio, base. Aqui, clientes. É esta. Ah, estou com ele aberto, por isso que ele chiou. Fechei. Adicionei. Sheets. Get sheet names. Planilha 1. Fields. Get field from code. Preview. Aqui está aquela planilha Excel nossa, então. Então, a leitura, todos os 8 programinhas, para cada uma das tabelas, a nossa leitura vai ser a mesma. A gente vai ler do mesmo lugar, ok? Então, ok. A primeira parte, então, do nosso programa está ok. Eu estou lendo o Excel. Então, para todos os 8 vai ser assim. Que é fazer a carga, né? Da sua planilha Excel. Que é o input, né? É o extração. Que é o extração, o E que eu estou extraindo para o ambiente. Que você vai desenvolver a solução. Eu vou desenvolver a solução. Então, do ETL, eu fiz o E. E o E vai ser igual para todas as tabelas que vocês vão trabalhar, ok? Uhum. Então, ok. Aí, o que a gente precisa fazer? Olha só. Então, eu vou fazer a carga numa tabela, que é a minha tabela... a primeira que eu vou fazer é a minha tabela forma de pagamento. Então, o que eu tenho na minha tabela forma de pagamento? Olha só. Select rows. Professor, eu estou um pouco perdida.
Porque eu fiquei sem internet um pouco. Agora você está aqui do Create? Na verdade, eu já criei o meu banco, igual você fez lá no seu Workbench, no Forward Engine, né? Eu criei as tabelas, as minhas tabelas do banco de dados. Só que eu criei só 3 tabelinhas. Eu não criei todas as 8, tá? Mas depois funciona para uma, a ideia vai ser basicamente funcionar para todas. Então, a minha tabela, eu criei, olha só, ela tem 2 colunas, o código da forma de pagamento e a forma de pagamento, mas está vazia. Essa minha tabela está vazia. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar carga nesta tabela, a partir daquela planilha Excel que nós vimos. Só que na minha planilha Excel, o que nós temos lá na nossa planilha Excel? Olha só. Na minha planilha Excel, né, nós temos 197 mil linhas e eu tenho 197 mil repetições de forma de pagamento. Mas eu sei que nós só temos 4 formas de pagamento distintas. Então, lá naquela tabela minha, eu só vou gravar 4 linhas, porque eu só tenho 4 formas de pagamento distintas. Tá? Eu não vou gravar lá 197 mil linhas. Eu vou porque gravar. para cada evento que a gente tem na tabela, eu tenho que ter uma forma de pagamento, por isso que se repete, né? Por isso que se repete, né? Então, aqui nessa Perfeito. base de dados nossa, ela está toda repetida, ela já é uma base de dados processada, nós estamos fazendo uma reengenharia nisso, nós estamos lendo essa base de dados, então, mas o que acontece? Olha só, nós estamos lendo uma base de dados que tem 197 mil linhas, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 colunas, 14. Mas da única coisa que eu quero aqui para a forma de pagamento, para eu preencher a tabela forma de pagamento, é esta coluna forma de pagamento. Então eu tenho que reduzir esta tabela deste tamanho em 4 linhas e uma coluna. Ok? Então, que objeto eu poderia utilizar para fazer isso? Pensando que eu tenho esse tanto de coisa. Eu tenho um objeto Da aqui. forma de pagamento, se tiver. Oi? Se tiver o IT da forma de pagamento. Não seria. Desculpa, Álvaro, pode Sim, falar. Heloísa? Pode falar, Heloísa, pode falar. Não seriam 2 colunas, uma para o código da forma e outra para a descrição? É isso que eu falei do autoincremento, porque eu não tenho aqui código da forma de pagamento nessa tabela nossa. Ela não tem código da forma de pagamento, olha só. Ela tem só a forma de pagamento, ela não tem o código. Daí viria o ID da forma de pagamento e você agruparia as formas de pagamento que tem nessa tabela. E aí a hora que eu fizer aqui, aí vai ficar claro, quer ver? Acho que você vai entender a chave lá, o autoincremento, como que ela funciona, a hora que a gente vê a coisa pronta, tá? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Tem um objeto aqui que se chama um group by. Ó, group by. Então, eu coloquei esse group by, já é um T, já é uma transformação agora. Então, eu quero pegar esta forma de pagamento, né, liguei as duas coisas, os seus arquivos lá ficaram verdinhos, Heloísa, porque você não conectou os dois objetos, entendeu? Então, você não fez fluxo de dados. Você criou 2 objetos, configurou os 2 objetos, mas você não teve nenhum fluxo de dados na sua transformação que você criou. Então, para a gente fazer fluxo de dados, a gente precisa de unir os objetos. Então, olha só, a gente está lendo esse arquivo Excel. O que eu quero fazer? Esse group by, ele vai funcionar mais ou menos assim, olha, a gente tem aqui no Excel, a gente tem a planilha, tá? Então, se eu inserir aqui no Excel uma planilha, uma tabela dinâmica, tá? Vou inserir aqui uma tabela dinâmica desse negócio todo. Estou inserindo aqui no Excel uma tabela dinâmica. E se eu fizer aqui, olha só, forma de pagamento nas linhas, então eu criei aqui 4 linhas, tá vendo?
E se eu quisesse saber, aqui lá a gente não vai saber isso, tá? Mas se eu quisesse saber quantas, eu iria mandar contar. Então, olha só, a forma de pagamento boleto bancário tem 82.828 vezes, tem 82.828 contratos que são pagos através da forma de pagamento boleto. Mas isso aqui eu estou só mostrando para vocês o que aquele objeto nosso lá vai fazer, tá? Então, esse objeto que eu estou criando lá, olha só, esse objeto group by, agora eu tenho que configurá-lo. Então, eu vou agrupar por qual variável? Por essa que você está selecionando agora. Pela forma de pagamento. Forma de pagamento. Ok? A variável de agrupamento. E eu vou criar uma variável aqui, tá? Que eu vou só mandar contar, eu vou chamar aqui QTD, eu nem preciso dela não, tá? Mas eu vou mandar contar, e aqui, olha só, eu vou então, a agregação que eu vou fazer é pelo código do contrato e qual que é o tipo. Então, olha que tanto de tipo de coisas que eu poderia fazer. Eu poderia somar, eu poderia fazer a média, mediana, percentil, mas eu quero o número de valores, ou seja, quantos contratos tem para cada uma das formas de pagamento. Na verdade, isso aqui eu nem estou muito interessado, não, mas eu estou interessado nesse group by, porque aqui eu vou ter 4 linhas no final das contas agora, entendeu? E vai te trazer o mesmo resultado da tabela dinâmica que você fez lá. Eu fiz lá, ok. Eu fiz aqui, ok. Ele vai falar assim, olha, você viram a mensagem que ele me deu aqui? Olha só. Se o dado de entrada não tiver ordenado na ordem específica da chave, da variável que eu estou fazendo group by, os resultados podem não ser corretos. Então, o que a gente vai precisar de fazer aqui previamente, antes do group by? Eu tenho que usar um objeto por ordenação. Então, eu tenho aqui o objeto do tipo sort. Sort rows, aqui, olha. Então, eu vou excluir, apagar essa ligação, esse hope. Antes de mandar agrupar, eu vou mandar ordenar. Então, eu incluí um outro objeto aqui agora, que ele faz o quê? Ele ordena. Então, eu vou pegar o meu arquivo, qual que é a variável que eu quero que ordena por? Eu quero que ordena por forma de pagamento, porque eu vou fazer o group by depois por forma de pagamento. Então, ele vai ordenar o nosso arquivo por ordem de pagamento e depois ele irá agrupar por ordem de pagamento. Então, ascending, ok, sim. E se tivesse aqui, eu poderia passar mais alguns parâmetros aqui, que não é o caso, tá? Ok. Então, aqui, olha, eu já tenho 2 T's aqui agora de transformação, tá vendo? O primeiro, ele está ordenando o arquivo, sort rows. O segundo, ele está fazendo group by. Sim. Posso tirar uma dúvida aqui? Deve. Por que não teria como eu fazer essa ordenação junto com o group by já, não direto? Aí que tá. Que eu tinha comentado em algumas das aulas passadas. O Pentaho Data Integration, para cada uma operação, ele tem um objeto individual, entendeu? Então, a gente configura cada um dos objetos, e, por exemplo, o Informática Power Center, um mesmo objeto, você configura ele tudo, ele faz praticamente tudo dentro do mesmo objeto. É uma característica do Pentaho Data Integration, que a gente, né, para cada uma operação que a gente vai fazer, ele tem um objeto. Então, os objetos são mais, mas são mais simples. Cada um dos objetos é mais simples, porque ele tem menos coisas para fazer dentro dele, entendeu? Em alguns momentos, Álvaro, ele dá até mais robustez, porque para cada operação ele sendo mais individualizado, ele te permite passar mais parâmetros e permite você fazer mais coisas, entendeu? Entendi. E outra coisa que eu queria perguntar também, aí dentro dos meus objetos que eu estou criando, se eu quiser visualizar, porque isso na verdade que você está fazendo por trás é uma query. Teria como eu visualizar isso daí dentro dos meus objetos? Porque você está colocando para ordenar, depois você colocou para agrupar, você está querendo ver uma contagem. A gente tem em momento de execução. Aqui eu não faço naquele tipo que tem as ferramentas que o Gaio faz, por exemplo, que você pode ir testando em momento de construção, entendeu? A hora que a gente faz, a gente consegue ver.
Entendi. Aí eu vou te mostrar... Hã? Você vê o todo. Eu até consigo ver por partes, mas depois da execução. Eu consigo ver o que passou de um step, de um estágio para outro, entendeu? Entendi. Que aí eu te mostro também. Então, nós agrupamos, né? Então, agora vai funcionar, ó, um group by por forma de pagamento. Agora, a gente está preparado para inserir já na nossa tabela a forma de pagamento. Então, o que eu vou inserir? Agora eu vou utilizar um output. E vou usar o objeto table output. E vou conectar esses dois objetos agora, olha só. Agora eu tenho que configurar o table output, para eu gravar naquela tabela a forma de pagamento. Então, eu vou criar a nova conexão. Professor, quando eu fiz aqui o Group By, ele não abriu nenhuma janela, ele já foi direto. Porque eu estou perdendo muito pouco, depois eu vou rever. Falhando tanto o celular quanto... Mas quando eu vi que você criou esse Group By, eu achei aqui, né? É outra coisa que eu fiquei na dúvida também. Ele está dentro de estatística. Eu achava que o Transform estava apenas quando você clicava na janelinha Transform. Aí não, estatística está como se fosse na mesma hierarquia. Essa parte eu não entendi também. Mas na hora que eu fui no Group By, ele já fez a setinha e depois o Group By sozinho, não apareceu nem a janela P. É porque a gente precisa dar duplo clique nele para editar ele. Mas e se não editar, tá errado? Ele precisa de abrir as janelas para você configurar. Tá bom, pode prosseguir. Depois eu acho que eu vou ter que assistir aula. Eu vou acompanhando. As suas conexões, Heloísa, os dois microfones estão abertos. E aí tá dando eco, tá? Depois você fala, sua voz tá aparecendo repetida depois. É porque tá tudo ruim, aí eu liguei os dois. Mas não tem problema não, às vezes você só tira o microfone de um. Tá bom. Tá? Mas daqui a pouco eu vou fazer esse exemplo aqui, que aí depois desse exemplo aqui, os outros a gente aí vai, né, por tabela, eles vão também depois naturalmente, tá? Mas quanto à sua dúvida dos objetos, o principal grupo de transformação está em Transform. Mas, como eu te disse, são softwares abertos, tem comunidade de desenvolvimento, de colaboração. Às vezes, quem desenvolve o pacotinho, o objeto, ele não resolve não pôr, ou desenvolve um conjunto de objetos que, apesar de serem de transformação, ou de serem de output, ou de input, eles não estão exatamente dentro daqueles três blocos input, transformation e output, entendeu? A gente tem outros objetos úteis, muito úteis, que às vezes eles estão fora desses três grandes grupos, tá? Entendi. Então aqui, né, a gente vai criar a nossa conexão, deixa eu ver se eu... tá aqui. Eu vou dar um nome para isso aqui, que eu chamei lá de comercial, mas aqui pode ser qualquer nome, né? E nós criamos a nossa base em MySQL. Então, MySQL tem esses parâmetros aqui, tá? Então, é o localhost, ou se eu passar o IP local também. O database name é o comercial que eu criei. No seu caso, é o MyDB que você criou, por exemplo, Heloísa. Depende o nome do banco que a gente criou. A porta default é 3306, o meu username que eu tenho lá no... Isso aqui, o username e o password é lá do MySQL, é lá do banco. Né? Então, eu estou passando as credenciais para conectar no banco. Vou testar isso aqui, a minha conexão deu certo. Tá? Ok? Então, eu tenho agora uma conexão para o meu banco de dados. Essa porta, essa janela aí para o meu banco de dados foi criada. Aí eu venho aqui, ó, em qual que é a tabela, qual que é o target, onde que eu vou gravar, com qual tabela eu quero conversar. Então, a tabela que eu quero, eu cliquei aqui em navegar, do lado aqui, olha, navegação, ele abriu aqui aquela conexão com o banco de dados. E eu quero a tabela forma de pagamento, ok? Eu quero essa tabela. Então, a tabela forma de pagamento,
eu vou especificar aqui os bancos e tem aqui database field. Então, qual que é o database field? Eu quero gravar agora só, olha, na minha tabela, o table field, na minha tabela eu tenho código da forma de pagamento e eu tenho nome e forma de pagamento. Eu não vou gravar o código da forma de pagamento, porque o MySQL vai controlar isso automático para mim. Eu vou gravar só a forma de pagamento. Usando qual coluna que está vindo? A forma de pagamento, a descrição da forma de pagamento. Então, eu vou gravar nesta tabela, aqui na tabela forma de pagamento, a coluna forma de pagamento, né? Eu vou escrever o texto que eu li lá na planilha Excel. Vamos ver se isso vai rodar? Que aí fica mais fácil de entender. Vou salvar isso aqui, tá? Vou salvar lá na... Nossa, então, é no Output que você vai navegar na tabela, que você vai trabalhar tabela por tabela, então? Exatamente. Aí para cada, eu tenho que desenvolver 8 programinhas. Dá para desenvolver tudo em um só, eu não recomendo nunca, tá? Eu recomendo deixar a coisa bem separada. Então, para os 8, a gente vai ler da planilha Excel e vai gravar um output, uma tabela, um table output. Nesse aqui, a gente está fazendo para a forma de pagamento. Mas vai ter sempre essa mesma cara, tipo assim, o input vai chamar Microsoft e o output vai chamar table, ou eu vou mudar o nome para saber Para esse exercício nosso é tudo table. Ah, tá. Tá? Para esse exercício nosso é tudo table. Lá para o nosso banco multidimensional não será. Mas aqui é tudo table, porque a gente está fazendo inserção simples numa tabela simples, entendeu? Não é um modelo multidimensional que a gente criou. Tá? A gente está criando tabela simples. Então agora... vão ser 8 linhas paralelas aí. Na verdade, não. É a transformação 1, programa 1. Transformação 2, programa 2. Transformação 3, salva em arquivo diferente. Então tá. Vai continuando aí que depois eu vou pegando, então. Eu salvei esse aqui, olha, como forma de pagamento. E depois que a gente fizer aqui, aí eu faço do outro pra gente ver também, tá? Então aqui agora, olha só, eu vou rodar aqui esse programinha. Vou executar. E ele começou. Ele já deu erro aqui. Porque o meu arquivo eu abri de novo, né? Tem que estar fechado. Tem que estar fechado. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Na verdade, eu não tinha limpado o log, mas é isso mesmo. Deixa eu fechar aqui. E vou rodar de novo. Professor, tem que estar fechado o arquivo, mas eu tenho que estar aberto o Excel ou nem preciso estar com o Excel aberto? Nem precisa estar com o Excel aberto, não. Ele acha, né? Ele acha. Aqui embaixo, Álvaro, que eu estava falando para você, olha só, o que ele fez aqui embaixo? Eu tenho Execution Results. Então, ele tem aqui esse login. Se der pau, ele vai dar a mensagem aqui nesse login, tá? E a gente tem as diferentes abinhas, o histórico de execução, as métricas. Então, olha só, ele leu 197 mil linhas, tá? E agrupou 197 e gerou 5 de saída, tá vendo? Então, são as 5 formas de pagamento que ele gerou. Aí, se eu clicar aqui no objeto, por exemplo, ó, no Group By, aí tem aqui, olha, o Preview Data, a última abinha aqui, olha. Aí ele me mostra o que ele gerou, tá vendo? Então, tem 52 contratos sem forma de pagamento, tem boleto bancário, cartão de crédito, débito em conta e nota de débito. Aí aqui eu consigo ir vendo mais ou menos, mas depois da execução, entendeu? E se deu pau em determinado momento? Até aquele momento que ele deu pau, ele te mostra também o que ele processou, o que ele foi gerando. Aí dá para você rastrear às vezes e ver o que é problema, se deu algum problema, tá? Então, o nosso programa, ele leu do Excel, ele ordenou o arquivo, agrupou pela forma de pagamento, gerou isso aqui na saída e gravou isso na tabela. Aí agora, Heloísa, olha o que a gente tem aqui, ó. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque foi na hora que eu estava falhando a internet. Eu vi que você fez uma tabela dinâmica, aí falhou. Eu estou interpretando, aí eu quero que corrija se estiver errada.
que eu não preciso tabela dinâmica, porque esse Group By faz isso? Lá na tabela dinâmica, eu só fiz no Excel para te mostrar o que a gente estava fazendo aqui no Pentaho Data Integration, entendeu? Lá no Então, eu não Excel a gente não preciso precisa me nada. Não precisa estar aberto, não tá, precisa fazer tabela dinâmica. O nada. seu É o Group arquivo By o nosso objeto Group By eu fiz a tabela vai dinâmica fazer. lá no Excel para ilustrar o que a gente estava fazendo aqui, Tá. E tá? por que você teve que ordenar antes do Group By? Esse objeto esse objeto aqui, o Group By, ele pressupõe que o arquivo esteja ordenado por aquela variável que nós estamos fazendo o Group By. Porque se não tiver, ele vai ler, por exemplo, a gente tem lá as formas de pagamento, deixa eu ver aqui. Eu entendi. Tipo, todos os débitos têm que estar um embaixo do outro. Tipo, se eu tiver 20 mil débitos, eles vão ter que vir tudo junto, aí depois vem o boleto, tudo junto. É isso? Exatamente, porque esse objeto, se não estiver junto, ele lê o primeiro aqui, olha, nota de débito. Você está vendo a telinha aqui? Imagina que ele leu nota de débito primeiro. Aí ele leu o próximo e achou boleto bancário. Falou, opa, já é diferente. Então ele começa a contar de novo, boleto bancário. Aí ele boleto, débito em conta. Ele entende que boleto bancário terminou e começa débito em conta. Aí ele achou outro boleto bancário. Aí ele começa outra linha para boleto bancário. Aí não ia dar 5, ia dar mais. Ia dar um punhado. Zé, e ele é case sensitive? Nesse caso, tem letra maiúscula? Tem, aqui tudo letra maiúscula, minúscula. Eventualmente, se você tivesse esse problema no seu banco, aí você usaria outro objeto anterior. Por exemplo, tem aqui um objeto... você muda aqui, olha, em Transformation, eu acho. Para deixar as letras tudo maiúsculo, por exemplo. Tem o Replacing String, tem String Operations. Aí em String Operations você faz uma série de operações em string. Aí, Heloísa, por que olha só, que eu coloquei lá na minha definição o código da forma de pagamento como autoincremento? A hora que você vê minha tela aqui, olha. Deixa eu ver se eu... Não vou conseguir aumentar, né? Ah, eu entendi o que é o autoincremento. Acho que eu entendi agora. O autoincremento é toda vez que ele vê, por exemplo, débito em conta, ele vai colocar o número 4? Nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente está lendo a planilha Excel, nós lemos lá a nossa planilha Excel, e nós vimos que a hora que nós lemos a planilha Excel, nós encontramos, olha só, forma de pagamento, tá? Tem 52 contratos que não tem o texto para a forma de pagamento, que está em branco, ok? Tem 82.828 que a forma de pagamento é boleto bancário. Tem 22.752 que é cartão de crédito. 68.763 que é débito em conta. E 22.666 que é nota de débito. Então ele encontrou que naqueles 197 mil registros, contando essa que tem branco, nós temos 5 formas de pagamentos distintas, ok? O que nós queremos fazer? Nós queremos gravar essas formas de pagamento... São 5 ou 4? São 4, não? 4 mais a nula, mais a em branco. Aí a nula entra também. A nula está entrando também, porque depois a gente vai precisar de cruzar isso, senão a gente precisaria fazer outro tratamento para desprezar o que está sem forma de pagamento, entendeu? Então, na verdade, a gente tem 5 aqui, olha. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou inserir esse texto lá na tabelinha que nós criamos, na tabela forma de pagamento. Então, a tabela, ela tem 2 colunas. Ela tem o código da forma de pagamento e ela tem a descrição da forma de pagamento. Só que nesse objeto aqui, olha a única coisa que eu mandei inserir. Eu só mandei inserir o campo forma de pagamento. Eu não mandei inserir código de pagamento. Eu só mandei... Entendi. É como assim, toda vez que ele vai ver um texto, ele já vai inserir sozinho o número. É isso? Para cada linha nova que ele for inserir, ele vai ver o seguinte, olha, eu inseri a primeira linha na tabela e ela é a forma de pagamento em branco.
Então, essa forma de pagamento em branco, eu dei o código 1. Então, o código dessa primeira forma de pagamento é 1. Aí, agora, eu vou inserir a segunda linha, boleto bancário. Então, qual que é o código máximo que eu já tenho para a forma de pagamento? É o 1 que eu acabei de inserir. Então, eu vou incrementar esse 1 de 1. Então, o próximo código de forma de pagamento será 2. Então, o boleto bancário ele será inserido com o código número 2. Aí eu vou inserir mais uma linha, cartão de crédito. Vamos deixar esse exemplo aqui agora. Então, nós temos essas formas de pagamento. Imagina que a gente fosse inserir na nossa tabela agora, imagina que nós fôssemos inserir pagamento à vista. Se nós fôssemos inserir pagamento em dinheiro, se nós fôssemos inserir essa condição de pagamento na nossa tabela, qual que seria o código dela? Mas ela não tem, né? O não dinheiro tem aqui, não tem. mas imagina se eu fosse inserir. Seria 3. Não, seria os 6. Seria? Olha, eu já tenho 1, 2, 3, 4 e 5. O próximo que eu iria inserir seria autoincremento do código, 6. Dá até para fazer isso aqui, olha. Eu posso vir aqui, ó, e... Olha, eu vou aí, né, dentro eu vou inserir mesmo. uma linha aqui, tá vendo? Eu vou inserir aqui uma linha que eu vou chamar de dinheiro. Observem que eu estou colocando o texto da forma de pagamento, mas eu não estou colocando o código da forma de pagamento. Eu não estou preocupando com o código. Olha o que vai acontecer. A hora que eu salvar isso aqui, ó. Cadê? Não é aqui. É um sketchzinho ali do lado ali de export barra import. Não, não é esse não. Mas eu posso mexer na tabela destino uma coisa que não tem na minha origem? Tipo dinheiro? Não, eu estou te explicando aqui, é só o autoincremento, como que funciona a chave do autoincremento, entendeu? Zé, será que se você der um refresh ali? Deixa eu... Por exemplo, aqui tem uma apply, ó. O que eu estava entendendo é assim, tipo, você colocou o crédito, o boleto bancário foi como 2, né? É 2. Aí se aparecesse, eu não enxergo direito, nota de débito, é isso? O último que eu coloquei aqui, olha só, eu só escrevi dinheiro e ele já deu o código 6 automático para dinheiro, entendeu? Sim. Isso é a chave, o autoincremento, a chavinha da tabela aqui, entendeu? Sim, não entendi. É porque eu estava achando o seguinte, que a gente já estava falando de cada cliente. Assim, na minha cabeça era cada cliente, por exemplo, registrando o histórico de cada cliente. Ele pagou por boleto bancário, ele pagou por cartão de crédito. Primeiro a gente está criando as tabelinhas acessórias. Porque a hora que a gente for inserir os contratos, os clientes, a gente precisa de ter na nossa base de dados essas tabelinhas acessórias, quais são os tipos. Porque na tabela de cliente, olha o que a maldade que nós fizemos aqui, olha só. A hora que você olha o Word, na tabela contrato, eu não estou te pedindo a forma de pagamento, eu estou te pedindo o código da forma de pagamento. Então, você não vai inserir na tabela contrato, você não vai inserir nessa tabela contrato, eu não estou te pedindo para inserir boleto bancário, cartão de crédito, débito em conta. Aí vai vir um número de referência. Aí vai ser esse número aqui, olha, o 2, o 3, o 4 e o 5. Entendi. Aí ele vai vir assim, isso que eu tava, a minha dúvida era essa desde o começo. Quando eu estou relacionando a contrato, ou seja lá o que está pedindo lá, se ele tem lá, suponhamos, 4 contratos, 2 no débito, 2 no débito e 2 no crédito. Aí vai vir o número 3, o número 5, o número 3, o número 5, é isso, né? Vai vir um código de referência. Só que você vai ter que tratar isso, porque na sua planilha Excel você tem o texto. Sim. Aí você vai ter que usar aquele objeto Database Lookup que eu te ensinei na última aula. Que a hora que você ler boleto bancário, você vai ter que ir lá na tabela forma de pagamento
e buscar Associar com o qual código que é o dele. código do boleto bancário. Entendeu, Álvaro? Não, perfeitamente. É porque é muito mais simples você relacionar duas tabelas por um código do que por um texto. E aqui, na verdade, até assim, é bem mesmo, a atividade, de novo, né? A atividade principal aqui é a gente trabalhar com o Pentaho Data Integration, com os objetos, com as coisas. Então, tem coisas que a gente, né, numa situação real, na vida real, talvez a gente não estivesse, né, enfim, mas o Álvaro às vezes tem que fazer isso, porque ele pega um banco de dados lá da Unimed, por exemplo, ele tem que modelar um banco de dados internamente e fazer a carga disso. Então, às vezes, a gente acaba trabalhando com isso também, tá? Sim. Entendeu, Heloísa? Essa transformação que nós fizemos de uma leitura do Microsoft Excel, ordenamos o arquivo, agrupamos e gravamos. Então a gente fez isso para a forma de pagamento. A mesma coisa você irá fazer para a mesma coisa para filial, para produto, para tipo de OS e para motivo de OS. A mesma coisa. Mas aí eu recomendo, se você não criou as suas coluninhas lá de código como autoincremento, eu recomendo você alterar a sua modelagem e colocar essas coluninhas como autoincremento, as chaves destas tabelas como autoincremento. A de contrato não, porque na planilha Excel nós temos o código do contrato já. Então, a de contrato não precisa. A de cliente não, porque na tabela de contrato nós já temos o código do cliente, entendeu? Entendi. Nós já temos também o código da OS, lá na tabela de contrato. Eu sei. Então, para essas, a chave não é autoincremento. Tá certo. As que vão receber autoincremento é que a gente criou agora. Que é o filial, a tabela de motivo, tipo, forma de pagamento e produto. Produto. Das 8 tabelas, 5, o índice, a chave é autoincremento, e 3 não. Cliente, contrato e OS não são autoincremento. Porque já tem um código lá. Porque já tem um código lá. A gente vai ter... Então, assim, isso que a gente fez agora para a forma de pagamento é só, por exemplo, a hora que eu for fazer produto, as colunas que eu utilizei forma de pagamento, eu vou usar produto no lugar de forma de pagamento. Tá. Para filial, eu vou usar filial no lugar de forma de pagamento, entendeu? Então, só para dar uma, assim, vamos treinar agora, vamos pegar uma parte que é a mais, vamos dizer, não, pode ser clientes, os clientes vai dar mais trabalho. Aqui já está salvo então, um ETL eu já fiz, agora eu tenho que criar um outro do zero, aí eu vou no new. Por exemplo, né, a ideia é essa, se você fez isso, eu viria aqui só em File, Save As, salvar como. Aí eu já teria, né, essa é a forma de pagamento, eu salvaria outro como filial, salvaria outro como produto. O que eu recomendo? Tá, muito. Calma, professor, calma, deixa eu só entender. Você já salvou um como forma de pagamento. Uhum. Aí, para aqueles que vai seguir os mesmos passos, eu venho de novo e na hora de salvar como, eu só mudo... Não, eu não vou colocar salvar como produto. Eu tenho que mudar cada um, né? Eu tenho que fazer... Save as, olha só. Então, eu tenho o arquivo forma de pagamento. Agora, eu vou salvar o arquivo, é só o programa. Eu salvei ele como filial. Estou salvando ele como filial. Uhum. Aí, salvei ele como filial. Aí, eu vou editar o objeto sort, esse objeto sort que está aqui, onde está a forma de pagamento, eu vou mudar agora para filial. Uhum. Ok? No Group By, onde está a forma de pagamento, eu vou mudar para filial. Na tabela Output, eu tenho que mudar também a tabela Target. Eu não tenho aqui, eu não criei a tabela filial, tá? Mas ali seria a tabela filial, e a hora que eu viesse aqui no database, o table field aqui, filial. Uhum. Tá bom. Aí, então, para essas que têm os mesmos passos, já sei como faz. Então, a gente podia tentar fazer agora o clientes, porque ainda mais que o cliente é uma
nós vamos ter que fazer um raciocínio diferente, porque vai ter que somar, né, a quantidade de contratos, acho que é a quantidade de contratos que ele faz, ele fala. Então, qual que é a minha E a questão sugestão? da idade. Qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é vocês fazerem essas todas hoje, ter certeza que deu certo, que funcionou, que entendeu, e amanhã eu faço cliente, contrato e OS com vocês. A gente vai fazer uma, vocês vão entender uma e vão entender as outras, entendeu? Tá bom. Porque senão hoje vai ficar sobrecarrega, eventualmente, por um entendimento. Então, se vocês fizerem essas hoje, aí já estará bem encaminhado e amanhã a gente faz outras mais complexas, entendeu? Tá bom, então. Mas Combinado. agora Então, que você já entendeu também o espírito, a ideia, vale a pena, ainda que você não faça, que não vá fazer, mas que você reflita acerca dessas outras 3 tabelas também, entendeu? tá, essas outras, se eu quiser brincar com elas, eu tenho que ir lá abrir um outro NIL, fazer um outro NIL e começar desde o começo, porque ele não vai ter os mesmos passos. Mas você pode salvar como também que o O input Excel pega. o input e o output é o mesmo. Aí eu só deleto esses 2 passos do Esses meio, 2 caso passos. eu não Você precise. vê aqui, você deletei os 2 passos do meio. Marquei e deletei os 2 passos. Entendi. Então eu não preciso começar do zero, eu posso continuar com input e com output. Com input e com output. Tá certo. Então tá. E outra coisa, aí eu tenho que vasculhar tudo isso para qualquer coisa, né? Tipo, eu estava me limitando só ao transforme. Por mais que eu sabia que tinha outras coisas, mas eu achava assim que o transforme estava tudo debaixo de transforme. Então eu tenho mais coisas para brincar aí. Vale a pena, Heloísa, e você principalmente, que, né, você principalmente não, você, o Álvaro, a Denise, que, né, isso começa a fazer parte do Álvaro e a Denise já estão trabalhando um pouco com isso, e você mostrou interesse para trabalhar com isso. De novo, as ferramentas ETL, elas mudam, né, às vezes tem mais coisa em objeto, menos objetos, mas todas elas se propõem a fazer isso. Extrair dados de algum lugar, transformar os dados e carregar isso em algum lugar. Então, vale a pena, depois, você dar uma olhada nos diversos objetos que tem, entendeu? De, assim, o que tem de transform? O que tem em flow, por exemplo, tá? O que esses objetozinhos fazem? E o lookup, e join, e por exemplo, statistics. Então, tem uma série de objetos aqui que é legal você ter mais ou menos a ideia, porque a hora que você precisar, fala assim, que objeto que eu vou utilizar? Eu preciso fazer o quê? Então, antes de pensar no objeto, qual objeto utilizar, a gente precisa de pensar no tipo de operação que a gente vai fazer, entendeu? Aí, pensando no tipo de operação, fala, esse objeto deve fazer isso. Foi o que eu fiz aqui, quer ver? Eu fiz esse raciocínio, deixa eu compartilhar de novo aqui. Eu fiz esse raciocínio para me dar um caminho para eu trilhar. Tá compartilhando? Ainda não. Agora tá chegando. Sim. Eu fiz esse notepad aqui com essas anotações do meu raciocínio. Então, eu fiz para as 8 tabelas o que eu vou ter que fazer nelas. Aí eu vi, tipo assim, que para clientes ia ser mais confusa, que eu ia ter que ter a chave primária e tal, e a quantidade de contratos. Aí é que eu estava falando, isso aqui é uma transformaçãozinha. Eu vou ter que somar os contratos distintos de cada cliente. E a idade do mais antigo. Então, essas 3 coisinhas aqui, e a quantidade de OS, eu não saberia como. Então, tem que quebrar a cabeça. A tabela contratos, eu vi que tem coisas que são fáceis, né? Ele seleciona algumas colunas que já tem lá no Excel, chave estrangeira e a quantidade OS também, que é somar o número de quantidade. Então, eu já fiz esse raciocínio para saber quais operações eu ia ter que fazer para fazer a transformação, porque senão eu ia ficar perdida. Eu senti que eu precisava fazer esse passo antes. Perfeito, é isso mesmo. Tem que quebrar a cabeça antes de começar, né? Não é isso? Eu estou fazendo um projeto aqui, é um outro projeto, não tem nada a ver. Sem brincadeira, eu devo ter passado já. Agora ele está saindo, já está quase pronto, mas ele está saindo de quinta-feira para cá. Porque eu gastei quase 2 meses pensando nos detalhes do projeto, pensando nas etapas do projeto, pensando em transformações e uma série de coisas, tá? É um modelo para calcular, para equilibrar, balancear consumo de energia elétrica.
E aí, assim, a gente precisa de tentar mentalmente, a gente imaginar e pensar e entender o projeto, né? Igual você faz, você toma nota, eu faço muito esquema, modelo. Então, isso me ajuda muito a entender o projeto. E aí eu comecei a fazer, né, efetivamente, na quinta-feira eu comecei a fazer, aí a coisa começa a fluir. Aí tem umas coisas que a gente pensou que não dá certo, mas aí a gente já tem mais ou menos a ideia do todo, a gente volta, refaz e olha, mas gastar energia antes planejando é fundamental. Ah, Eu acho. tá. Para mim é. Eu pensei nisso, porque eu falei, eu não posso começar a fazer sem entender que cada tabela eu preciso fazer. Tem uns que eu vi que eram mais fáceis, né? Que inclusive é essas que você já fez hoje. E assim, eu estava preocupada porque eu estava imaginando que é hoje ou amanhã. Eu vou passar por uma entrevista técnica de pentarro. Aí eu falei, gente, eu Não, preciso saber pelo menos um pouquinho ali de transformação para saber o que eu vou falar. E então vou pedir 15 dias. vamos fazer o seguinte, olha só, aí a gente pode parar a aula agora, não sei se para, né? Ou eu posso, independente disso, não acho que não precisa parar, não. Mas eu te dar mais algumas ideias de coisas aqui no Pentar, para você e para o Álvaro, sem ser exatamente de fazendo a atividade agora, entendeu? Ah, tá. Isso é ótimo, porque eu falei, eu precisava fazer isso hoje por causa dessa entrevista técnica. E assim, na hora de falar de pentar, eu vou pedir 15 dias para poder, se caso ingressar, mas eu falei, eu preciso hoje falar um pouco de pentarro. Eu falei, a hora que eu vi que estava dando problema na minha internet, que eu não estava conseguindo conectar, eu falei, não, não é possível. Eu acho que dá tempo de você, os 15 dias, os 20 dias, eu acho que dá tempo. Uhum. E deixa eu ver se eu acho aqui, que eu já até tenho, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Não sei só onde que Porque tá. a vaga é de engenheiro de dados. Por mais que eu gosto mais de ciência de dados, tenho mais experiência por causa de análise de dados 4, mas a vaga prioritamente, nesse primeiro momento, é para engenharia de dados. Aí eu pensei, eu preciso correr com esse pentarro aqui o quanto antes, porque o Workbench já tem um pouquinho de noção, já está meio treinado, né? Agora o pentarro não está. Eu vou abrir aqui, olha só. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Professor, se você puder compartilhar agora, porque como a minha internet está falhando, às vezes quando compartilha de forma ampliada, para a gente depois, na hora que eu for assistir, não ficar tão pequeno, sabe? Deixa eu ampliar aqui. Eu vou mostrar aqui, olha só. Esse aqui, Heloísa, é do... Deixa eu parar de compartilhar, que eu acho que eu estou atrapalhando aqui. Espera um pouquinho. Acho que não tá... Estão vendo a minha tela? Sim, tô vendo aqui. Olha aqui, Heloísa. Esse aqui, deixa eu ver aqui, tá aqui grava contrato, mas não é grava contrato, não. Esse é o de OS. Eu não tô com essas tabelas criadas, porque o banco eu tenho que refazer ele, tá? Mas olha o que a gente tem aqui, olha só. Eu tenho... É a mesma ideia, tá? Então aqui eu tenho o Excel. Aqui, esse aqui é OS, tá? Não é contrato, não. Grava OS. Então, olha o que eu tenho nesse Grava OS. Tem a mesma coisa. Eu vou pegar as OS, só que aqui eu estou fazendo o count pelo número da OS. Às vezes tem OS repetida, tá? Então, eu ordenei pelo número da OS. Eu estou fazendo um group by pelo número da OS, só que aqui eu pego o código do contrato, o tipo de OS e o motivo da OS. O tipo e o motivo é do tipo texto, tá? É aquele texto que está lá na planilha Excel. E aqui eu tenho que ir no banco agora, buscar o código do tipo da OS. Então, qual o objeto que eu estou utilizando? Estou utilizando esse objeto Database Lookup. Então, com esse objeto aqui, olha, eu vou lá no tipo da OS, tá? E vou trazer, deixa eu ver se eu tenho. Esse aí é o mesmo banco de dados? É a mesma base lá do Excel, clientes? Ou é outra coisa? É o mesmo.
Ah, Só um instantinho, deixa eu ver aqui. Eu tô com ela aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Eu tô... Ai. Truncate OS. Truncate. Contrato. Aí eu não vou conseguir truncar agora não, porque teria que desativar a chave aqui. Mas é o mesmo banco, eu lembrei que eu tô com ele aqui, ó. Tem a tabela cliente, contrato, filial, forma de pagamento, motivo de OS, OS, produto, tipo de OS. Então aqui vai dar pau a hora que eu for rodar, mas de qualquer forma, deixa eu... Navigate... Deixa eu cancelar aqui. Então, olha só, a primeira parte é a mesma coisa das tabelas que a gente está utilizando, só que quando eu vou inserir a OS, eu tenho que ir no banco de dados, tá, utilizando esse objeto database lookup, para eu pegar o código do tipo da OS, olha isso aqui que eu estou buscando, e para eu buscar o código do motivo de OS. Esse aqui, olha só, código do motivo de OS. São esses campos que eu estou buscando. Então, eu não vou gravar na OS, olha o que a gente grava, tá? Eu estou gravando o número da OS, o código do contrato, o código do tipo da OS e o código do motivo da OS. Eu não estou gravando o texto, né? Então, eu estou gravando o código. Então, onde que eu tenho o código? Eu tenho nas tabelinhas que eu já gravei previamente, tá? Então, esses dois objetos, né, esse objeto database lookup, a gente utiliza ele muito na nossa modelo dimensional, quando eu vou inserir a tabela fato, para eu ir no banco de dados e buscar os códigos das dimensões, as chaves das dimensões. Então, eu utilizo esses dois objetozinhos aqui, tá? Para a tabela contrato, deixa eu mostrar para vocês a clientes e a clientes. Olha o que tem na cliente. Então, eu tenho, né, a mesma leitura, o mesmo arquivo Excel. Aqui eu estou ordenando agora por código de cliente. Eu estou agrupando por código de cliente, então, só que aqui, olha só, no código de cliente, lá eu quero saber, né, eu estou pegando a quantidade de contratos, então eu estou mandando contar quantos contratos tem, eu pego a data de instalação mais antiga, uso a função aqui, olha, então, quantidade de contratos, né, eu estou agrupando, olha só, o objeto é o group by, é esse objeto group by que eu estou utilizando. Então, eu estou agrupando por código de cliente, eu estou contando quantos contratos tem. Então, olha, number of distinct values. Então, o ele N... faz tudo no mesmo objeto? Isso aqui ele está fazendo no mesmo objeto, tá? Ele está gerando, então, para cada uma das linhas de cliente. Depois eu vou rodar isso aqui, que a primeira parte vai rodar, talvez não vai rodar a segunda, tá? Então, eu pego a data do sistema operacional, eu chamo de data corrente, eu uso esse objeto aqui, olha, get system info. Além de, eu poderia pegar data, tá? Mas eu tenho aqui, olha, tudo isso que eu posso pegar de informação do sistema operacional, tá? Dias do mês, do ano, hora, minuto, segundo, eu posso pegar uma infinidade de informações do sistema operacional, tá vendo? Esse objeto me permite fazer isso, olha, de pegar parâmetros, de pegar informação do sistema operacional. Aí aqui, o que eu faço? Eu estou trabalhando com esse objeto, deixa eu ver aqui, transformation, eu acho que esse objeto calculator, esse objeto calculator que eu estou utilizando aqui, olha, para obter data, tá? Então, o que eu faço? Olha só, a idade do mais antigo, eu tenho uma função que, olha, tem várias funções nesse calculator que eu posso utilizar para fazer um tanto de coisas. Então, eu estou pegando data A menos data B em dias,
a data A é a data corrente, que é a data do sistema operacional, a data B é a data do antigo que eu estou trazendo no meu stream de dados. Então, eu estou fazendo isso para o antigo e para o recente, olha só. O cálculo que eu estou fazendo é data A menos data B em dias. Mas olha que quantidade de operações que eu posso fazer, de coisas que são possíveis fazer. Então, eu tenho um tanto de transformações que eu poderia fazer. Então, com esses dois objetos aqui, na verdade, né, com esses 3 coisas que eu estou fazendo aqui, com o Group By, eu estou contando a quantidade de contratos que tem, eu estou pegando o contrato mais antigo, e o mais novo, mais antigo, e o número de ordem de serviço também que tem. E depois eu estou fazendo conta, porque eu peguei a data, eu não peguei a idade. Então, eu estou fazendo conta, então eu peguei aqui a data corrente, a data do sistema operacional, e aqui eu estou fazendo conta para achar a diferença em dias. Data A menos data B em dias. Então, são várias operações que são possíveis, tá? Na de contrato, contrato 1. Na de contrato, tem coisas parecidas aqui também, tá? Então, mas essa de cliente eu acho que é a mais difícil, tá? Porque eu pego aqui, ordeno por contrato, eu pego as informações que eu preciso, quantidade de OS, então eu tenho aqui as informações que eu preciso, e eu busco na base, faço o database lookup para buscar o código da filial, vou na tabela filial para buscar o código da filial, vou na tabela forma de pagamento para buscar o código da forma de pagamento, vou na tabela produto para buscar o código do produto. Então, isso aqui são objetos que, né, a mais difícil, a que dá mais trabalho um pouco, é a clientes, que tem essas 2 operaçõezinhas aqui um pouco diferentes, tá? Mas também nada... Aí, o que a gente tem? Então, eu falei para vocês já. Então, em input, Heloísa, a gente pode ler arquivos de... Zé, eu só fico com uma dúvida. Sim, Álvaro. Depois que você fez aí, que você foi nessas tabelas, você foi na filial, pegou a informação da filial, depois você pegou a informação dos produtos, aí a forma de pagamento. Essas informações você gravou tudo em uma tabela final, que é essa daí, essa grava contrato. Grava contrato. Aí na grava contrato, eu fui lá naquelas tabelas filial para pegar o código da filial, aqui ó, para pegar o código da filial, o código da forma de pagamento e o código do produto. Então eu gravei isso aqui nessa tabela. Porque a nossa tabela produto, ó, a nossa tabela contrato, as colunas que a nossa tabela contrato tem, olha, ela tem o código do contrato, que está no Excel, ela tem o código do cliente, que está no Excel, ela tem o número do contrato, que está no Excel, ela tem o status do contrato, que está no Excel, data de instalação, data de desinstalação, valor bruto, valor desconto, valor líquido. Agora, o código da forma de pagamento não está no Excel, porque no Excel tem a descrição da forma de pagamento. Uhum. Então, quando você tem as chaves estrangeiras, você tem que colocar cada tabela no seu caminho? Porque se você precisa de salvar as chaves estrangeiras na sua tabela e você não tem as chaves estrangeiras no seu fluxo, no seu flow, você precisa de ir em cada uma das tabelas para buscar a chave, entendeu? Então, ela faz parte de todo o processo. Toda vez que o OS também, eu acho que tem chave estrangeira. Na verdade, a OS, eu não pedi para, por exemplo, a OS tem a mesma coisa, olha só. Ela tem o código do tipo da OS e o código do motivo da OS. Para buscar essas 2 chaves, você tem que fazer a mesma coisa também. Tá. E tem uma hora que você fala uma palavra que eu não compreendo. Você fala database cap. Database lookup é o nome do objeto. Esse objeto aqui, olha, database, ele está aqui, quer ver? Dimension lookup. Olha, database, consegue ver o nome? Database lookup. Uhum. É o nome do objeto, tá vendo? É esse que traz a tabela? É isso? Esse que traz a tabela. Ó. Quando eu uso esse objeto, eu arrastei ele para aqui.
ele tem os parâmetros, olha só. Qual que é o campo? Esse objeto, tá? Deixa eu... O que que esse objeto faz, Heloísa? Deixa eu... Eu vou pegar um que está com forma de pagamento, por exemplo. Esse objeto, ele faz o seguinte, ó. Por trás desse objeto Database Lookup, ele é o PROC-V lá do Excel. Ele funciona parecido com o PROC-V, tá? Mas ele funciona mais ou menos assim, ó. Se a gente fosse fazer isso aqui em SQL, ele funciona assim, ó. Select, code, forma, pacto. Onde que está esse code forma pacto, ó? É esse aqui, ó. Select code, porque é o que ele vai retornar, ó. Valores a serem retornados da tabela lookup. Então, o que vai retornar é o code forma pagamento, é o select code forma pagamento. Então, o select, ele tem aqui, então, o... Se eu tivesse vários atributos nessa tabela aí, porque no caso eu só tenho 2, se eu tivesse vários atributos, aí eu vou lá e seleciono o que eu quero para ele selecionar só aquilo, é isso? Só aquilo, e ele retorna aqui embaixo, ó, no valores a serem retornados, cada coluna que ele for retornar, é uma linha aqui embaixo que você tem que informar, entendeu? Uhum. Então, de onde que ele está selecionando? Ele está selecionando da tabela forma pagamento. Esse é o código Java que tem por trás do objeto. Esse é o código SQL que está por trás disso aqui, olha. Então, esse código de pagamento, eu vou chamar aqui de 1, é esse 1 que está aqui embaixo, ó. From, cadê tu? Eu vou chamar isso aqui de 2, é esse 2 aqui, ó, é isso aqui. Where, from, where. Forma de pagar, eu vou chamar esse, ó, where, essa tabela aqui, suponhamos que o apelido dela seja A, tá? Que eu coloquei um alias para ela de A. Ou então FP, forma de pagamento. Deixa eu tirar isso aqui e vou colocar assim. Forma pagamento. Aqui eu posso colocar um apelido para ela, né? FP. Então eu vou colocar aqui where FP, que é o nome dessa tabela ali em cima, ponto. O texto forma de pagamento. É igual aquele parâmetro que está vindo ali, ó. É igual forma pacto. Então, esse forma pacto, tá? Esse forma pacto é esse forma pacto aqui, ó. É o que está vindo lá no meu texto, é um parâmetro. Esse forma pacto é esse aqui, ó. Tá? É esse campo aqui. Então, o que que acontece? Como que funciona isso? Olha, nós vamos ler a nossa primeira linha do Excel. Deixa eu achar aqui. Tá abrindo aí, só um instantinho.
Você começou o processamento, então, para carregar a tabela, tá? Então, você leu, né, o nosso programa leu a primeira linha, e ele está vindo com essa linha aqui na memória. Aí ele achou, ele leu, olha só, e a forma de pagamento dele tá nota de débito. Então, é esse o valor aqui que ele está lendo para esse primeiro indivíduo. Aí, o que ele faz? Olha só, ele vai lá, select o código da forma de pagamento, from tabela forma de pagamento, where, né, a forma de pagamento é igual nota de débito. Aí ele vai retornar, a gente espera que ele retorne, olha só, o código 5, porque o código 5 que é o código de nota de débito. Então, essa operação aqui, para a primeira linha nossa, para a nossa primeira linha que a gente tá processando, tá? O retorno para isso aqui, o retorno para essa consulta, ele vai retornar aqui embaixo, olha só, o código da forma de pagamento igual a 5. Porque ele foi lá na nossa tabela forma de pagamento, onde o texto forma de pagamento é igual nota de débito. E retornou para a gente o código 5. Então ele vai fazer isso para todas as tabelas que forem encontradas, para todas as linhas que forem sendo processadas, tá? Aí, Heloísa, então o database lookup é isso, é o nome do objeto que a gente está utilizando, né? Eu ir na base de dados, esse lookup, esse conceito, é o conceito de proc lá do Excel, proc-v, proc-h, de procurar um valor baseado em outro, entendeu? Eu estou procurando a chave baseada no texto, então esse database lookup. Agora aqui, ó, por exemplo, em lookup, tá, tem vários objetos aqui, olha, testa se uma coluna existe, se o web service está disponível, available, a conexão HTTP, se existe uma tabela em banco de dados. Então, isso aqui de lookup, tá? Tem, por exemplo, de fluxo, de flow, tá? Então, para filtro, para Java filter, para Job Executor, tem um tanto aqui para transformação, para executar uma transformação, em utility, tem aqui outras, né? Se um campo é nulo, para esperar, para dar delay, para fazer cópia, né? Clone de uma linha. Então, tem vários outros objetos para além das opções que estão em transform, tá? Join, então eu faço merge, né? Eu faço join, multi-way merge join, sorted merge, tem vários tipos de merge aqui que a gente pode fazer. Estatística, olha, eu posso colocar esses objetos, a gente viu ali o group by, mas eu tenho, por exemplo, né, amostra, estatísticas univariadas, eu posso colocar um objeto ali para fazer a análise univariada dos dados. Já para Big Data, para tanto de objetos já que tem para Big Data, olha só, para input, para output, tudo, né, para Parquet, MongoDB. Então, esses objetos aqui, ó, Cassandra, eles não estão exatamente lá no input e output, eles estão aqui no objeto Big Data. Agile, então, para a tabela aqui desse pacote Agile, tem mapping, tem vários outros objetos, né, fora do input, output e transform. E tem, principalmente em dias atuais, né, objetos, a cada novo passo, a cada nova versão, novos objetos são adicionados aqui, ó. O deprecated é que não existe mais, né, foi descontinuado, tá? Então, tinha esses objetos que eles vão sendo descontinuados nas próximas versões. Mas, enfim, tem um tanto de objetos que podem ser utilizados, que dá para ser utilizados, entendeu? Entendi. Não, então tá, já ajudou bastante. Eu vou aproveitar a noite hoje para brincar. Porque, assim, na verdade, a entrevista, a vaga é para trainee, né? Então, eu tenho que ter uma pequena base de pentarro, assim, a ideia a gente já tem, né? Então, mas eu acho que agora, até da agora para o finalzinho do semestre também, né, e você vai estudar por conta, obviamente, também, a ideia agora é você aprofundar nisso mesmo, entendeu? A parte, acho que é a parte mais trabalhosa dessa disciplina, essa parte de ETL.
Porque tem muitas possibilidades, tem muitas coisas, e não é só a ferramenta. A gente precisa entender o que a gente precisa, o que a gente quer, né? A linguagem por trás também, né? É. Tipo. Não, então tá, professor, Tá já bom? ajudou bastante. Então a gente tem que fazer aquelas tabelas hoje mais fáceis, que eu acho que são 4, e aí amanhã a gente conclui as outras, né? Outra coisa que eu queria saber, mas acho que já está no fim da aula, já acabou o prazo. Mas a gente deixa para amanhã também em relação ao trabalho de Serginho Lanches, que a gente tem que fazer o multidimensional. Aí eu queria saber se aquele relacional ficou certo para a gente poder trabalhar em cima do multidimensional. O relacional eu não estou preocupado não, entendeu? Porque ele, né, ele é o que está lá, é o que está dado, depende muito do banco como está. Agora a nossa preocupação mesmo é com o multidimensional, entendeu? Aí, porque aquele lá é só para entendimento mesmo, não é, enfim, ele não dá para inventar lá, é replicar o que está lá e pronto, acabou. Então aí é seguir em frente mesmo. Entendi. Não, então tá, não depende, né? Não. Então tá bom, então, professor. Tá bom? Obrigada, até amanhã. Então, qualquer coisa a gente te amola depois. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Zé. tchau. Um abraço. Até Tchau.